bem-vindos ao canal Quest Interativo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre novas tecnologias da cultura do maracujá. Nós vamos estar recebendo o Dr. José Carlos Cavicchioli. Ele é pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo. Dr. José Carlos Cavicchioli, seja muito bem-vindo ao canal Quest Interativo. Para nós é motivo de muita alegria, de muita honra poder estar te recebendo. Olá pessoal, olá Elaine. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui participando desse projeto do canal Quest Interativa e também pela oportunidade de estarmos falando um pouquinho sobre a cultura do maracujá, para os produtores e também para os demais interessados. Meu nome é José Carlos Cavicchioli, eu sou pesquisador científico da APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Estou sediado no Polo Regional de Adamantina. Dr. José Carlos Cavicchioli, vamos então à nossa primeira questão. Nós gostaríamos de saber qual a importância da cultura do maracujá, principalmente para o segmento da agricultura familiar. O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá e, de acordo com os dados do IBGE de 2018, nós produzimos algo em torno de 602 mil toneladas e uma área um pouco superior a 43 mil hectares. Além de produtor, nós também somos o maior consumidor da fruta. E no segmento da agricultura familiar, essa fruta ela é muito importante porque ela permite receita distribuída pelo produtor na maior parte do ano, com uma alta ocupação de mão de obra, permitindo assim a fixação do homem no campo. Dr. Cavicchioli, vamos falar um pouquinho agora sobre as novas variedades do maracujá. Quais as características das novas variedades desenvolvidas? O melhoramento genético buscou atender mais aos problemas relativos à adaptação da planta ao clima e solo ou à resistência a pragas e doenças ou ainda outro fator. Quais são as principais variedades? Conte-nos um pouquinho sobre elas. Uma das áreas que nós mais avançamos na cultura do maracujazeiro é na área de melhoramento vegetal. E isso nós devemos inicialmente aos trabalhos da doutora Laura Molina Melete, do Instituto Agronômico de Campinas, que desenvolveu os seus trabalhos na década de 90 e no início dos anos 2000 são lançados os híbridos do IAC. Esses híbridos atenderam tanto ao mercado de frutas frescas quanto ao mercado da agroindústria, e visando principalmente o aumento de produtividade e a melhoria da qualidade dos frutos. Então, esses híbridos do IAC, eles alcançam aí até 43% de rendimento de polpa e o aumento de teor de sólidos solúveis acima de 14 graus Brix, o que é altamente desejável pela agroindústria. Então nós temos o IAC 273, o IAC 275 e o IAC 277. Na sequência, em 2008, são lançados os híbridos da Embrapa, que tiveram uma grande contribuição para o setor. E esses híbridos também visando aí o aumento de produtividades, com potencial de produção de 40 até 50 toneladas por hectare, dependendo do pacote tecnológico adotado pelo produtor. Também na linha de melhoria de qualidade de frutos, com alto teor de rendimento de polpa, aumento de teor de sólidos solúveis e introduzindo os estudos com aumento de tolerância às doenças foliares. Os híbridos disponíveis, os principais híbridos aí da Embrapa que nós temos no mercado, né, são o BRS Gigante Amarelo, o BRS Sol do Cerrado e o BRS Ouro Vermelho. Devemos citar também, nessa questão das variedades, os trabalhos desenvolvidos pela Flora Brasil,
em que tem disponíveis os materiais FB200 e FB300. E mais recentemente, o pessoal da Ipagre de Santa Catarina lançando a variedade Catarina. Então, com esse leque, nós tivemos um grande salto na questão da produtividade das áreas de maracujazeiro, além da melhoria da qualidade de frutos. Dr. Cavicchioli, nós gostaríamos de saber agora se foram desenvolvidas novas tecnologias e ou métodos relativos à produção de mudas, plantios e tratos culturais. Enfim, sobre a condução das plantas. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. A produção de mudas na cultura do maracujá é um dos principais insumos para o sucesso dessa cultura. Não só do maracujá, como para outra frutífera ou cultura perene. Então sempre oriento o produtor a investir na qualidade da muda. Porque se ele começar um plantio com uma muda ruim, provavelmente ele vai ter insucesso na condução dessa lavoura. Então, para que nós tenhamos esse sucesso e para que tenhamos essa muda, precisamos utilizar o que nós temos aí na tecnologia. E nessa área nós avançamos bastante. Então, hoje, quando a gente fala em muda, a gente trabalha visando dois dos principais problemas da lavoura do maracujá, que são a virose, como o nome já diz, né, é uma doença provocada por um vírus, que é o vírus do endurecimento dos frutos, e a fusariose, que é um fungo de solo. Então, várias dessas coisas que eu vou estar abordando aqui durante essa entrevista, justamente visando o controle desses dois problemas. Então, uma das recomendações básicas para a produção de muda de maracujá é que ela seja feita em viveiros com telado antiafídeo. O que é isso? É uma tela que impede a entrada de pulgão, porque o pulgão é quem é o transmissor do vírus que provoca a doença no maracujá. Então, se você já leva uma muda infectada para o campo, você vai ter problemas muito cedo com essa lavoura. Então, pelo menos a gente tratando dessa muda dentro do viveiro, você vai levar uma muda sadia e aí, lógico, no campo ela vai estar correndo o risco de ser infectada. Bom, conciliamos também a questão do substrato. Não se recomenda o solo como substrato como se utilizou durante muitos anos, porque o solo tem sérios problemas de contaminação, principalmente dos fungos de solo. Como nós comentamos, um dos maiores problemas da cultura é o fusário. Então, nós trabalhamos aí com substrato comercial, tanto a muda pode ser produzida em balainho quanto em tubetes, e sempre procurando obter essa muda de viveiros registrados junto ao Ministério da Agricultura e Abastecimento. Bom, também nós vamos ver que outra coisa que houve uma mudança que está aí para o produtor é a questão do mudão. O que vem a ser o mudão? É uma muda mais alta que você leva para o campo. Tradicionalmente, a gente levava uma muda de maracujá com 30 centímetros de altura. O plantio dela era realizado com 30 centímetros. O mudão é uma muda que vai para o campo com mais de 1 metro de altura, podendo chegar até 1,80 m. Quanto mais alto você levar essa muda, mais, como se diz, ela vai estar mais adiantada, ela vai desenvolver mais rápido e mais tarde ela pode ser infectada pela virose. Esse mudão é uma tecnologia recente, já vem sendo adotada por vários produtores e ele pode levar essa muda mais tarde. Em vez de levar essa muda em março, abril, que tradicionalmente é o plantio do maracujá aqui no Sudeste, e essa muda vai ficar exposta mais tempo à visita, né, à ação dos pulgões para a transmissão do vírus, ele vai levar essa muda para fim de julho ou agosto. E isso é interessante porque quando você leva essa muda no fim de julho ou agosto, você contorna aqueles picos de ocorrência do pulgão, que ocorre aí em maio e junho. Então você vê que são medidas, isso são desenvolvidas técnicas com muitos estudos da parte biológica, da parte de virologia, e para melhoria, para sucesso desse produtor. Bom,
Também nós avançamos na questão da enxertia, que hoje é uma técnica que já vem sendo utilizada comercialmente pelos produtores. E qual a finalidade da enxertia no maracujá? O maracujá, nós temos mais de 120 espécies no Brasil e muitas espécies selvagens. Dentro dessas espécies foram desenvolvidos muitos estudos que começaram lá da década de 70, com o professor Carlos Ruggiero, em Jabuticabal, em que eu tive a oportunidade de ser orientado, né, o mestre da fruticultura, a referência do maracujá mundial. E depois nós damos sequência nesses trabalhos no doutorado e encontramos uma espécie que é tolerante ao fungo de solo. Então nós utilizamos essa espécie, que é o Passiflora gibert, como porta-enxerto, né, que é o cavalo, é o que vai embaixo, e enxertamos o maracujá amarelo em cima. Então, com a questão da enxertia, nós estamos contornando um dos mais sérios problemas do maracujazeiro, principalmente aqui na região oeste do estado, que as nossas áreas são altamente contaminadas. Então o produtor, o que ele fazia? Ele ia mudando de área. Cada ano ele plantava numa área diferente, porque entrava a doença, e aí, uma vez que a doença, a planta morre e ela fica infectada por muito tempo, por muitos anos. Então, hoje nós podemos até pensar em utilizar áreas que têm histórico do fusário, entrando com a muda enxertada, o que é um grande avanço para a cultura do maracujá, tanto em termos regionais, quanto em termos de Brasil, porque o fusário ele está presente nas várias regiões do Brasil. Então, felizmente, nós tivemos sucesso com o desenvolvimento dessa tecnologia e hoje nós já temos vários viveiros produzindo essas mudas. E agora, mais recentemente, eu tive conhecimentos, colegas do Nordeste, eles estão, principalmente no Rio Grande do Norte, eles estão trabalhando com outro porta-enxerto, também que tem boas perspectivas, né? Está sendo bastante promissor na tolerância ao fusário. Então você vê que quantos estudos, quantos trabalhos que vêm sendo feitos. Bom, uma vez adquirida a muda, o produtor vai verificar qual a variedade que ele vai optar, como nós já comentamos na questão anterior. Aí, se ele tiver histórico de fusário na área, eu recomendo que ele plante uma muda enxertada. Escolhida essa muda obtida de um viveiro que tenha qualificação, né? Um viveiro credenciado, como nós comentamos, e depois ele vai realizar o plantio dessa muda. Um dos pontos básicos no plantio do maracujá é o uso de quebra-vento. O que é o quebra-vento? É uma barreira que ele faz com plantas para reduzir a velocidade do vento, o que é muito prejudicial para as espaldeiras de maracujá. Pode causar queda, o vento danifica as folhas, quebra as folhas, a folha sofrendo ferimento é porta de entrada para doenças. Então a gente sempre recomenda, antes de efetuar o plantio, que o produtor faça o uso do quebra-vento. O quebra-vento mais utilizado aqui na região sudeste é o capim-napier, que forma aquelas barreiras nas lavouras. Bom, aí ele vai seguir todo aquele protocolo, né? Ele vai fazer uma análise de solo, vai procurar um técnico para fazer a melhor recomendação para a cultura dele. É lógico, é sempre importante uma boa recomendação de adubação. E aí ele vai efetuar esse plantio. E uma vez efetuado o plantio, ele começa a parte dos tratos culturais. Então hoje é importante, né, sempre foi importante, e agora mais ainda em função das doenças que nós temos, os problemas do maracujazeiro, a condução do maracujazeiro. Então a gente entra com o quebra de alguns paradigmas, alguns modelos que a gente tinha. Sempre é uma tradição, é um hábito do produtor ele manter as entrelinhas, né, ou as ruas do maracujazeiro sempre limpinha, capinada. E você vê que é justamente o inverso. A recomendação é para que a gente mantenha essas entrelinhas vegetadas, de preferência com uma gramínea, pode ser a própria braquiária, que é comum, né, aqui na região. Porque essa vegetação estando presente entre as ruas do maracujá, ela vai servir para dispersar, para atrair o pulgão.
E ele não vai, porque se você deixar aquela lavoura limpinha, toda preparada, né, sem nenhuma cobertura vegetal, só o maracujá, o que, que vai acontecer? O pulgão não vai ter onde atacar e ele vai justamente atacar a planta de maracujá. Então você vê que são muitos conceitos que a gente tem que ir mudando e a gente vai tentando passar isso para o produtor. Então as recomendações básicas hoje seria manter as entrelinhas vegetadas, visando a questão da virose, conduzir essas plantas com um ramo só até chegar no fio de arame. Chegando no fio de arame, ele dobra essa rama e conduz uma rama para cada lado. Normalmente o produtor tem opção, ele conduz esse maracujá com um fio de arame ou com dois. Vai depender, se é região que venta muito, a gente orienta a utilizar 2 fios de arame. Se ele está com uma área mais protegida, se o vento não é tanto problemático, ele pode conduzir com um fio de arame. E daí depois ele sai os ramos secundários e ele deixa sair os ramos terciários. Então, nessa fase de condução, ele vai sempre fazendo acompanhamento para não deixar sair ramos fora, né, que acaba competindo com a planta, desbrotando sempre frequentemente. E quando ele chegar no período de florescimento, vem uma das partes que mais consome mão de obra, né, no maracujá. É como eu disse, ele é uma cultura para o segmento da agricultura familiar. Porque no florescimento, as flores do maracujá, elas abrem sempre no período da tarde. Então, o maracujá, ele exige a polinização cruzada. Por quê? Ele tem os dois sexos. A flor do maracujá, né, ela tem tanto a parte masculina quanto a parte feminina. Só que a parte feminina, ela é uma flor autoestéril. Ela não se poliniza com o pólen da própria flor. Então você precisa pegar flores de plantas diferentes. E é aí que vem a necessidade da polinização. E o agente de polinizador que nós temos hoje é uma abelha conhecida como mamangava. Só que a mamangava, nós temos ela em baixa população na nossa região, porque ela gosta de ambientes de mata. E como nós temos poucas matas, né, poucos fragmentos de mata na região, então a quantidade de mamangavas presentes próximas às culturas de maracujá normalmente são baixas. Então, um ponto básico para a condução e para o sucesso da lavoura de maracujá é que se realize a polinização artificial. E a polinização artificial é aquela feita pelo próprio homem, que ele vai passar a mão na flor, a flor masculina, a flor passa na flor feminina, e isso vai fazendo em todas as flores. Então vocês veem que isso demanda muita mão de obra. E aí que tá, essa mão de obra, ela é só ocupada na parte da tarde. Então, esse planejamento, ele tem que prever sempre isso. E normalmente por isso que ele utiliza a mão de obra familiar, porque de manhã trabalha numa outra parte, na parte da tarde ele vai e realiza essa polinização. Então essas etapas aí, elas são as etapas mais importantes, né, para a cultura. É uma parte, e depois também aí a parte de controle de pragas e doenças, sempre a gente pede muito cuidado a isso, para se utilizar produtos registrados para a cultura, respeitar períodos de carência, só fazer mesmo as pulverizações quando tiver necessidade, tá? E depois aí vem a parte de colheita, que também demanda mão de obra, porque a colheita ela é feita num longo período, né? Então a gente começa a colheita do maracujá aí no mês de outubro ou novembro e estende-se até junho ou julho do outro ano. E ela ao longo dos dias são várias colheitas feitas diariamente, né? Tem as interrupções, porque depende das floradas, mas que também demanda bastante mão de obra. Doutor Cafficchioli, no tocante à colheita, conservação e distribuição das frutas ao mercado, temos novas técnicas desenvolvidas? Sim, temos várias técnicas desenvolvidas para colheita e pós-colheita do maracujazeiro. Uma das mudanças mais importantes que ocorreram na
colheita do maracujá, trata-se do ponto de colheita. Antes, essa colheita era feita quando os frutos caíam no chão. Atualmente, recomenda-se que a colheita seja feita com os frutos ainda verdes na planta. Quando eu falo verde, em termos de coloração, mas que ele já tenha atingido a sua maturidade fisiológica. Isso faz com que o fruto tenha maior tempo de vida de prateleira. Então ele vai aguentar mais tempo até chegar ao mercado consumidor. É até importante porque o coletor ele tem que ter essa noção de quando o fruto atingiu esse estágio de maturidade fisiológica, que ele pode ser colhido. Porque o maracujá, ele é um fruto climatérico. O que é isso? Ele é um fruto que ele pode ser colhido quando ele atingiu a sua maturidade fisiológica na planta, porque ele vai continuar o seu processo de maturação, mesmo depois de colhido. Bom, outra coisa também que se adotou, que se mudou, é a questão das embalagens. Antes, o transporte dos frutos eram realizados em caixas de madeira, o que causava muitos danos e ferimentos e também aumentava a incidência de doenças nos frutos. Atualmente, esses frutos são embalados em caixas de papelão, o que reduziu bastante os ferimentos e as perdas do maracujá. Bom, como vocês veem, quando a gente fala novas técnicas, tecnologias, não significam que sejam coisas custosas, né? Técnicas sofisticadas. Muitas coisas são procedimentos simples que estão ao alcance do produtor. Então, também na questão da conservação, tem vários trabalhos realizados pelos colegas, pesquisadores na área de colheita e pós-colheita, como a questão da atmosfera modificada, também o uso de cera, de carnaúba, mais a cobertura com polietileno, né, com plástico. Então, vocês veem que tem vários recursos aí para o produtor. É só ele verificar, consultar, pesquisar e ver o qual que se encaixa melhor para a sua condição. Tudo isso visando o quê? Visando prolongar o tempo de vida dessa fruta, que a gente chama de vida de prateleira, para aguentar os trajetos, os transportes, para que ele chegue numa boa condição quando ele for exposto lá no mercado onde ele vai ser comercializado. E aí vem um problema também, porque a distribuição, ou seja, de onde é produzido o maracujá até ele chegar na comercialização, percorre longas distâncias. Você vê, nós aqui no Oeste, nós estamos a mais de 500 quilômetros de São Paulo, que é o principal mercado consumidor para as frutas frescas, que é o CEAGESP. Os frutos que vêm do Nordeste passam de 1.000 quilômetros. Então, em todo esse deslocamento, esse transporte, os frutos vão sofrer danos. E a gente tem que usar o máximo de instrumentos, de procedimentos, para que a gente reduza o mínimo possível os danos causados, para que o fruto não perca a sua qualidade. Dr. Cavicchioli, outro fator importante é o agroindústria. O que é necessário se observar em termos de características na escolha da espécie ou variedade do maracujá em função do uso final, ou seja, consumo como fruta in natura ou industrializada na forma de suco, processada na forma de doces e geleias ou ainda em uso como chás? 40% do maracujá produzido no Brasil é destinado para a agroindústria. E que tipo de maracujá que essa indústria deseja? Ela quer frutos que possuam a casca fina, que tenham a sua cavidade interna plenamente preenchida, ou seja, um alto rendimento de polpa, em torno de 50%. Frutos que tenham alta acidez e que tenham um teor de BRICS acima de 13 graus. Quanto à coloração, é importante que ela seja um laranja intenso e constante. E nós temos conseguido frutos com essas características com as variedades
com as novas variedades desenvolvidas. Então daí, mais uma vez, a importância da pesquisa contribuindo para a melhoria da qualidade, né, em todos os segmentos da cultura do maracujá. Com relação ao mercado de frutas frescas, ele prioriza e remunera melhor frutos grandes e sadios. Existe um sistema de classificação da CEAGESP em que o maracujá é classificado de 1A a 4A, onde o fruto 1A são os frutos menores e o fruto 4A são os frutos maiores. Esses frutos maiores são mais bem remunerados. Doutor Cavicchioli, como tem sido a adoção pelo produtor das novas tecnologias geradas pela pesquisa? Que papel está tendo a extensão e associações de produtores ou cooperativas? Sim, os produtores têm adotado as tecnologias geradas pela pesquisa. A gente vê isso quando é lançada uma nova variedade ou uma nova técnica. Ela é rapidamente absorvida pelo setor. E isso devemos principalmente aos trabalhos da extensão rural, dos nossos colegas extensionistas, tanto dos órgãos públicos, né, dos órgãos oficiais, quanto dos órgãos privados. Porque graças a eles, então, são responsáveis pela realização de dias de campo, palestras, cursos. Aí a importância, então, tanto da pesquisa quanto da extensão rural, né? E o apoio do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais para o desenvolvimento da nossa agricultura. Iniciativas como essa do canal Questa Interativa, sua, Elaine, são muito importantes. Elas contribuem demais para que a informação chegue rapidamente para o nosso produtor. Então, nós vemos também o papel das associações de produtores e das cooperativas, podendo, através de contratação de técnicos, para estar fazendo esse trabalho de extensão ou trabalho de assistência técnica, divulgando novas tecnologias. Como vê, nós temos muitas tecnologias e que são acessíveis, isso é importante, não são tecnologias que estão fora do alcance do produtor, mesmo que seja no segmento da agricultura familiar. Então, também as associações ou as cooperativas, na questão de estar organizando, uma vez se ela não tiver o técnico, né, responsável, mas que ela possa também estar levando eventos, disseminando essas tecnologias através desses dias de campo, desses cursos. Não nos esqueçamos também hoje um papel muito importante, né, da internet. O nosso produtor rural hoje, ele tem acesso à internet, ele participa das redes sociais. Então é comum nós vermos a formação dos grupos nas diversas culturas. E isso é importante. Então nós temos lá grupo de produtores de maracujá. E entre eles existe a troca de informações, a troca de experiências. Isso também contribui demais para que essas técnicas cheguem mais rápido no campo. Então, eu acredito, com tudo isso, né, com toda essa somatória, mérito para todos, né, esses setores envolvidos, todos esses atores envolvidos, que nós estamos assim caminhando mais rápido. E eu tenho acreditado muito, que realmente a agricultura ela é muito dinâmica. Como a gente vê, sempre surgem coisas novas, às vezes uma nova praga, uma nova doença, problemas são pontuais. Isso aí essa dinâmica, ela sempre existiu e vai continuar existindo. E aí é a presença da pesquisa para tentar solucionar, para buscar soluções, né, para esses problemas, a extensão levando essas soluções, essas técnicas. E todos os atores que estão fazendo também esse meio de campo. Essa somatória é fundamental para que nós tenhamos sucesso cada vez mais no setor. E o agro está aí, mostrando o seu papel, né?
A gente vê todo ano despontando, é um setor que vem crescendo e que vem batendo recordes ano a ano. Dr. Cavicchioli, olhando o custo e lucratividade da cultura, compensa hoje plantar maracujá? Essa pergunta ela é uma pergunta difícil de ser respondida, né? Mas vamos lá. Sim, é possível ganhar dinheiro com a cultura do maracujá. Vai depender muito do produtor. Então, eu sempre falo, o maracujá não é uma cultura para aventureiros. Ela deve ser plantada com muito planejamento. E principalmente para aquele produtor que vai entrar na cultura, é muito importante que ele se informe ao máximo possível todo sobre as eventualidades, sobre as dificuldades, o pacote tecnológico que ele vai adotar, de acordo com a região que ele está, época de plantio, os tratos culturais. Então, todo esse planejamento é muito importante. Se ele tiver possibilidade de participar de algum curso, de alguma palestra, excelente, para ele poder obter essas informações, procurar um técnico, um engenheiro agrônomo, um técnico agrícola, para dar as informações básicas. Isso aí já dá uma boa estruturação, um bom suporte. Então ele vai poder analisar se o retorno dele. Então, falando em números, né, a grosso modo, assim, não é uma coisa tão exata, mas só para se ter uma noção, o custo de implantação de 1 hectare de maracujá, ele vai sair considerando todas as etapas, né? Desde a estrutura, a mão de obra, colocando que seja o produtor ou não, o dia de serviço, ele sai aí entre R$20 mil para a cultura no sequeiro a R$40 mil uma cultura irrigada. E o retorno líquido, ele sai aí em torno de R$20 mil por hectare para uma produtividade de 30 toneladas, que não é muita coisa, é uma produtividade que o produtor tem conseguido atingir com todas essas dificuldades. Então, concluindo, essa lucratividade o que ele vai ter vai depender muito do pacote tecnológico que ele adotar. É lógico que o maracujá, como qualquer cultura, está sujeito a algumas eventualidades, vento, né, uma chuva de granizo, isso aí é difícil para a gente prever. Isso é um acidente que pode, mas que pode estar ocorrendo. Às vezes um ataque esporádico de uma praga, praga não é tanto o problema nosso do maracujá, o problema do maracujá é mais as doenças duas que eu citei. Procurar ver como que está a incidência dessas doenças na região é uma coisa muito importante. Tá? Então, eu acredito que se o produtor fizer essas observações, buscar essas informações, com certeza ele vai ter sucesso. Tanto que nós temos muitos produtores de maracujá, não só no estado de São Paulo, como na maioria dos estados do Brasil. O maracujá está presente em todos os estados. Dr. Cavicchioli, nós gostaríamos de saber agora quais os principais desafios e qual o futuro da cultura. No que se deve focar as pesquisas? Como nós vimos ao longo dessa entrevista, o maracujá ele é uma cultura de alto risco, principalmente devido aos problemas de doença, aliados à falta de chuvas de algumas regiões ou outras intempéries climáticas e a baixa tecnologia adotadas em algumas regiões. Então, os desafios da pesquisa seria principalmente dar continuidade aos trabalhos de melhoramento, porque esse trabalho tem que ser contínuo, né? Desenvolvimento de novas variedades, inclusive adaptadas para outras regiões que não seja o sul ou o sudeste, visando também o controle de fungos de solo ou a parte de doenças de folhas, estudo com novos portas-enxertos, visando o controle do fusário, a questão do controle da virose, que pode estar, às vezes, só numa questão de regulamentação, em termos de legislação, como já existe em alguns estados do sul do país. E também sempre visando o aumento de produtividade, a melhoria de qualidade dos frutos, isso sempre é importante. E sempre focando o seguinte, né? Que sejam tecnologias modernas e apropriadas para o segmento da agricultura familiar.
Doutor José Carlos Cavicchioli, nós gostaríamos agora que você deixasse as suas considerações finais e também os seus contatos. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite, da Elaine, do canal Questa Interativa, por essa oportunidade de estarmos aqui conversando um pouquinho sobre a cultura do maracujá, na qual me dedico aí há mais de 30 anos e que gosto demais dessa cultura. Eu estou sediado, como já disse aqui, em Adamantina, no polo regional da APTA. E estou à disposição de vocês podem entrar em contato para algumas dúvidas, para trocar algumas informações. Isso é sempre importante para o nosso setor. Tá? Então, muito obrigado pela atenção e que vocês tenham aproveitado um pouco aqui da nossa apresentação. Doutor José Carlos Cavicchioli, mais uma vez eu quero estar te agradecendo por você ter aceito a estar participando do nosso canal. Eu aguardo você em outras oportunidades. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva no canal, que compartilhe esse vídeo com os seus amigos de WhatsApp e também aí em suas redes sociais. Eu quero lembrar que para nós é muito importante cada inscrito. Eu quero também pedir a você que você comente nesse vídeo, porque o Dr. José Carlos Cavicchioli ele vai estar respondendo as suas dúvidas e também as suas questões, tá bom? E que você tenha aí um bom final de semana. E eu aguardo você na próxima segunda-feira com mais uma entrevista no canal Questa Interativo. Um forte abraço e até lá!